A minha maior surpresa com o novo filme do Quarteto Fantástico é de realmente entrar no cinema e ver que esse não é um filme de super-heróis. Na verdade, claro, ainda é um filme com super-heróis, ainda é um filme da Marvel, ainda vai ter alguns dos clichês e algumas das fórmulas, mas o fato é que Quarteto Fantástico Primeiros Passos, ele tá muito mais ali para um filme de ficção científica, o que me deixa muito feliz, porque é exatamente o que eu espero de uma história do quarteto, essa dinâmica familiar dentro de uma aventura de ficção científica. Eu vi que a expectativa do filme estava muito mista antes do filme sair. Eu tinha conversado isso com amigos e eu tava falando que, enquanto as pessoas estavam falando de não tô botando muita fé no filme do quarteto, eu colocava que eu estou ficando cada vez mais animado porque tudo que eu vejo do material de divulgação me remete realmente à sensação de estar abrindo uma revistinha de Quarteto Fantástico, sabe? Pra ver a dinâmica da família, pra ver aquelas aventuras espaciais, não necessariamente uma coisa tipo, vamos salvar o mundo, vamos enfrentar vilões, mas realmente essa coisa de 4 pessoas ali tripulando uma nave, tentando entender os segredos do universo, e aí descobrindo as coisas que eles vão ter que enfrentar nesse meio tempo aí, pra poder salvar a Terra das coisas que a gente não sabe, né, que pode ser uma ameaça. Tudo isso é muita vibe do quarteto. E eu acho que esse filme ele consegue capturar isso de uma maneira perfeita. Na verdade, eu diria inclusive que toda a primeira hora do filme, toda a primeira metade do filme ali, ele não é um filme de super-heróis convencional, ele é um filme de ficção científica, ele é um filme que me remete ali a filmes como Interestelar. Só que bom, porque vocês sabem que eu não sou muito fã de Interestelar e aqui eu fiquei impressionado com toda a estética, com toda a ideia que eles fazem da aventura espacial, como eles vão ali investigar o que tá acontecendo e aí eles entram numa nave, toda a ideia ali deles vendo buracos negros, estrelas e como isso vai criando uma estética que ela é muito própria para esse filme, porque o Quarteto Fantástico ele merece essa estética diferenciada e que funciona muito bem para criar essa aventura. Afinal de contas, estamos aí na quarta tentativa, olha que poético, é a quarta tentativa de trazer os heróis às telas e foi, sem dúvidas, a melhor delas, porque foi onde eles realmente encontraram a essência dos quadrinhos e conseguiram traduzir ela para as telonas de uma maneira muito interessante. Não é só aquela coisa do grupo de super-heróis que passa por um acidente, também não é aquela coisa como no filme de 2005, que eu gosto bastante, mas que eles nem têm a dinâmica de família ainda, né? Eles são bem separados ali. E aí, a partir do acidente, eles meio que vão se unindo. Aqui não, aqui a gente tem o Quarteto Fantástico estabelecido como uma família. Desde o começo eles falam de serem casados, né? O Reed Richards e a Susan Storm, eles são casados. E é claro, a gente vai ter tudo isso vestido ali com uma estética retrofuturista, anos 60, tudo muito bonito. E que, como eu falei, funciona não só para diferenciar o tom da história, mas também para diferenciar o Quarteto Fantástico de todos esses outros filmes da própria Marvel, que já estão ali nessa vibe um pouco mais cansativa, aquela vibe um pouco mais repetitiva. E eu acho que isso é muito importante porque as histórias do Quarteto, elas estão completamente diferentes das histórias dos outros heróis, né? O tom das histórias do Quarteto Fantástico é diferente do tom das histórias dos Vingadores, que por sua vez também é diferente do tom das histórias dos X-Men, e o quarteto tem realmente essa pegada dos exploradores espaciais e tal, das aventuras. E aí a gente tem um filme que ele vai beber direto dessa fonte, toda essa primeira hora que vai brincando com isso, né? Toda essa primeira hora onde a gente tem os heróis, eles realmente se juntando para explorar algo, para tentar descobrir uma resposta para um problema que se apresenta ali na figura da surfista prateada. Tudo isso também impacta um pouco o lance de ser um filme de super-heróis, como eu falei, esse filme é muito mais de ficção científica do que um filme de super-heróis tradicionalmente falando, né, onde a gente vai ter muitas cenas de ação, a gente tem menos sequências de ação, né, as cenas de ação são menos grandiosas, a gente tem uma grande cena de ação, é claro, ali ao final do filme, mas ainda é de um tom diferenciado quando a gente olha para filmes de outros grupos, né, os próprios X-Men, ou dentro do MCU, os filmes do Guardiões da Galáxia, ou os dos Vingadores, é muito diferente do que a gente tá vendo aqui, e eu acho que isso é muito legal, principalmente para alguém que queria ver um filme do Quarteto Fantástico bem ali com a pegada da família, bem ali com a pegada dos quadrinhos, bem com essa pegada que eles até mencionam da Fundação Futuro, sabe? Tudo isso vai enchendo o filme com estilo e com detalhes que fazem ele se tornar bem diferente e vão se tornando realmente diferenciais positivos para a experiência que a gente está tendo aqui. E antes de eu continuar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo para me ajudar, que vai ajudar com o meu trabalho aqui no YouTube. Se você gosta de séries, livros, cultura pop no geral, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar aí falando de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, filme dirigido pelo Matt
Shakman, e que é a primeira introdução ali desses personagens dentro do universo da Marvel, né? Dentro do universo MCU, ainda que estejamos falando de uma terra paralela, o que foi mais um dos grandes acertos aqui de trazer o quarteto de uma forma paralela aos eventos que a gente acompanha na Marvel, de fato. Isso permite que a gente não precise ter toda aquela coisa de acompanhar a história de origem novamente, o que é muito legal, porque a gente vai ter realmente ali uma simples montagem para mostrar como eles ganharam os poderes, é algo até semelhante ao que o Superman fez, de não trazer realmente toda a história de origem, mas é claro, trazer ali em alguns momentos mais rápidos para apresentar ao público e realmente focar no que importa, que nesse caso é essa aventura espacial, enquanto o supergrupo está tentando lidar não apenas com a ameaça de Galactus, anunciada pela Surfista Prateada, mas também com a grande mudança da vida deles, que é ter um filho, né, ter um quinto integrante aí nessa família, que eu acho que não só é uma dinâmica legal, como também é uma coisa que a gente ainda não tinha visto nos cinemas, né? A gente não viu isso nas outras versões do Quarteto Fantástico. Ainda que a gente já tenha visto essa história do Galactus sendo contada de uma maneira bem porca ali no filme de 2007, a gente não tinha esse elemento do Franklin Richards, que é o filho do Senhor Fantástico e da Sue Storm. Isso já dá margem pra gente falar um pouco de um dos grandes acertos desse filme, que é a parte do elenco, que é a parte da família, né? Porque assim, eles trouxeram um elenco que deu muito certo, de várias maneiras, em várias instâncias. É muito legal ver eles interagindo. A dinâmica dos atores é perfeita. Já tinha gente querendo botar esse defeito antes do filme sair, que, ai não, tá falso, eles não estão suando bem. Cara, não, você assiste o filme, eles estão perfeitinhos ali, é muito legal de acompanhar essa dinâmica, é muito boa mesmo. E eu acho que, assim, até mesmo o elenco tá muito entrosado, tá muito acertado. Eu acho que o único pé atrás que eu tinha é com o Pedro Pascal, porque, pô, ele tá com o visual de Pedro Pascal e não tá com o visual de Reed Richards, ainda mais depois da Marvel ter acertado brilhantemente com o John Krasinski fazendo uma versão do Reed Richards em Doutor Estranho 2. E eu queria que o John Krasinski ele fosse o Reed Richards do universo Marvel, de fato, mas acabou que foi o Pedro Pascal. O que, beleza, eu, como eu falei, não gostei a princípio, mas vendo o filme, inclusive revendo o filme, pude ver 2 vezes já, é uma coisa que eu consegui ignorar, sabe? No começo eu tava tendo um estranhamento, conforme a história vai avançando, vai ficando natural, vai ficando funcional. Eu acho que o Pedro Pascal tem uma interpretação do Reed Richards muito interessante, inclusive uma coisa ali de não saber lidar muito bem ali na expressão dos sentimentos dele, algo até me remeteu, quando eu tava assistindo a segunda vez, me remeteu a algo como uma síndrome de Asperger, por exemplo, dele, sabe, ele ter essa trava e ele ser esse personagem que tem uma certa dinâmica de pensar até mesmo nos cenários catastróficos, isso tá no filme. O Reed Richards é esse personagem que ele tem uma ética às vezes duvidosa, isso também tá muito bem traduzido no filme, e acabou que eu aceitei o Pedro Pascal, que era o único pé atrás que eu tinha, porque os outros atores, maravilhosos, 100%, assim, não tenho o que falar. Principalmente da Vanessa Kirby, acho que ela não só ela dá muita força pra personagem, eu acho que é a melhor versão da Sue Storm nos cinemas, mas ela não só, como eu falei, não só dá essa força pra personagem, como ela tem uma interpretação muito boa, ela realmente é a questão da mãezona do grupo, mas a líder do grupo, assim, a forma como ela é essa figura de proteção, essa figura, assim, de confiança, ela traz a fé, a esperança do grupo, assim, ela personifica isso em mais de um momento do filme. Isso é muito legal. A Vanessa Kirby tá muito bem. Acho que mais um grande acerto de elenco da Marvel. A Marvel, ao meu ver, tende muito em acertar nos seus atores, né? Tende muito em acertar nos seus elencos. Algo que pra mim também se repete com o Ebon Moss-Backrack e com o Joseph Quinn, respectivamente interpretando ali o Coisa e o Tocha Humana. Acho que o Tocha Humana ele tem uma questão de ser um pouco mais sensível. A forma como eles trouxeram esse ar mais mulherengo do personagem não é como a gente esperava, não é como tá nos outros filmes, mas ainda está lá. Eu achei interessante, é uma leitura legal ali do personagem de uma forma mais de até, pô, valorizar o personagem, sabe? Ele é um cara muito inteligente, algo que nem sempre isso fica claro. Ele é sempre o zoeirinho, sempre o brincalhão, mas nem sempre fica claro quão inteligente é o personagem. Já o Coisa, eu não tenho palavras pra dizer como eles acertaram aqui. O Coisa tá maravilhoso, aquela coisa, aquela versão dele um pouco mais sensível, sabe? Que é justamente um contraponto ao personagem, né? O personagem é uma montanha de pedras, é o cara durão, a força bruta do grupo, e ao mesmo tempo é o cara sensível, é o cara que ele vai ali entregar uma flor, brincar com as crianças, é o cara que ele se apaixona ali quase à primeira vista, não sabe lidar com isso, não sabe falar com a moça, né? E fica ali meio que
pensando como que é difícil de lidar. É muito legal. A dinâmica individual de cada um, né? Os personagens individuais, eles estão muito bem trabalhados. A dinâmica deles e só é engrandecida por isso, tá maravilhosa. E eu queria também citar aqui, porque é importante citar como membro da família, o robozinho Herbie, que é a coisa mais fofa do mundo. Isso também tá lá pra ressaltar as características desses outros personagens, sabe? Isso é muito legal. Tem uma cena que ela tá no trailer do Herbie cozinhando, e aí vem o Coisa e ele bota o dedo ali pra provar o molho, acho que isso fazer um molho, e quando ele prova, ele faz uma cara assim, tipo, isso aqui tá horrível. Mas ele é fofo, ele é sensível, ele se preocupa com os sentimentos do robô. Ele assim, ok, vamos lá, vou botar mais um pouquinho aqui, um toque de alho. Não é porque tá ruim, mas é pra melhorar. Tipo, ele tá se preocupando com os sentimentos do robozinho, porque o Coisa é esse cara sensível. O Tocha, toda vez que ele interage com o robô, ele faz ali um. Ele faz um carinhozinho no robô, sabe? Como se ele fosse um bichinho. Cara, é incrível. São detalhes, eu sei que são detalhes, besteiras, talvez de fã, talvez de alguém que lia quarteto, que leu quarteto. Mas assim, é legal de ver e pra mim engrandece a dinâmica, o que por sua vez engrandece o filme. Eu acho que isso é a coisa mais legal. Quem for assistir quarteto vai ter isso, sabe? Vai ter esse abraço, porque o fã do Quarteto Fantástico ele sofreu nos cinemas, principalmente depois de 2015, que preferimos não falar agora, né? Preferimos não fingir que isso não aconteceu. Melhor pra todo mundo. E o interessante, pensando nessa questão da família, né, da questão familiar, é notar como esse filme do Quarteto, ele não é aquele filme realmente grandiloquente, né, aquela coisa megalomaníaca de um grupo precisando salvar o mundo, e sim de uma família tentando sobreviver, meio que proteger uns aos outros e proteger o povo nessa mesma pegada, né, proteger as pessoas como se elas fossem parte da família. Eu acho isso muito legal, até por se traduzir numa história que ela não é uma história colossal, uma história gigantesca, sabe? O filme ele tem suas 2 horinhas ali. Parece pouco quando a gente para pra pensar que muitos filmes de heróis ele já tem 2 horas e meia, quase 3 horas, ou até mais de 3 horas. Mas assim, vale a pena. Eu acho que. Primeiro que a gente precisa voltar a ter filmes mais curtos, tá? Porque nem sempre dá pra ficar vendo só filme de 3 horas. É um pouco cansativo. E aqui no caso de Quarteto Fantástico, eles têm o tempo exato pra contar essa história bem contada, a gente se habituar aos personagens, a gente se habituar aos dramas desses personagens, se apegar a eles e ter uma história contada de uma forma muito bem contada, assim. Como eu falo, a primeira parte ela vai muito ali na ficção científica, o trabalho de efeitos visuais está muito bom, mas eu quero muito elogiar a questão realmente estética, desde a direção de arte até todos os trabalhos ali visuais que eles fazem com o Galactus, que tem muito efeito prático ali. Claro, sempre tem a camada de efeito visual, mas tem muito efeito prático também, o que torna a ameaça de Galactus mais imponente em vários momentos. E também, é claro, da Surfista Prateada, que é uma personagem muito bem utilizada para contar essa história. Eu gosto muito da participação dela, eu gosto muito da interação que ela tem, principalmente com o Johnny Storm, né, com o Tocha Humana. Acho que geram bons momentos, são momentos icônicos, são momentos engraçados e tem alguns dos momentos mais legais do filme. São momentos de tensão, realmente. Tem um momento que eles estão sendo perseguidos pela surfista. E, cara, que cena maravilhosa. Acho que é um grande momento do filme, principalmente para quem tá assistindo no cinema. E para quem tiver a oportunidade de ver o filme em IMAX, eu sempre recomendo a possibilidade de ver o filme em IMAX. Mas aqui, olha, todas as cenas em que Galactus aparece, é, na hora que ele fala, na hora que ele se movimenta, a gente sente o corpo tremer, sabe? Os ossos tremendo, assim, porque realmente eles fizeram algo nesse aspecto. É grandioso, é completamente grandioso. E apesar da ameaça de Galactus ela não ser tão assim tão bem utilizada pelo filme, ainda assim é um personagem com uma imponência muito grande. Eles conseguem traduzir essa imponência dentro do trabalho de som, dentro do trabalho da fotografia. A gente sente a ameaça do Galactus desde o primeiro momento que ele aparece, mas também ali no final, né, quando tem toda a batalha final, é uma batalha final legal, é uma batalha final que aproveita muito bem essa dinâmica de tamanhos do Galactus, né, o Galactus ser um ser espacial colossal, é muito bem aproveitado, ainda que seja uma batalha um pouco mais curta, que obviamente tem os seus grandes momentos. E eu vou ser obrigado a destacar aqui novamente a personagem da Vanessa Kirby, a Sue Storm, que ela rouba muito a cena pra si, de uma maneira como a personagem nunca tinha conseguido roubar nos outros filmes, né? Os outros filmes sempre acabavam dedicando o seu tempo ali, ou mais pro Tocha Humana, ou mais pro Coisa, e aqui não, aqui a gente tem a Sue Storm ganhando o destaque que a personagem merece, porque ela é uma baita personagem. Ela é muito mais ali do que a invisibilidade e os campos de força. Tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, que é a criatividade
com os superpoderes deles, né? Com a forma como os personagens usam seus poderes, isso é demonstrado em vários momentos. Tem o Tocha acabando com um incêndio, que eu acho muito legal ali no começo do filme. Tem várias maneiras como a Sue Storm usa os campos de força. Também mostra que ela é muito poderosa, mostra que ela é uma pessoa, né, uma super-heroína muito forte. E acaba sendo esse grande acerto realmente na questão de tradução de personagens e tradução de mundo. O design de produção dos anos 60, desse retrofuturismo, né, que é o futuro do passado, como a gente imaginava o futuro lá no passado. Então, eles imaginam ali, tem aquela coisa dos carros voadores, tem uma coisa meio Jetsons, sabe? Que é muito legal de ver, é muito empolgante e tem todo um lance, acho que na fotografia, de você ter um filme colorido, um filme brilhante, sabe? É um filme que ele é bonito de se assistir e eu acho isso muito legal. Me remete diretamente ao trabalho do James Gunn em Superman recente, me remete. Eu acho que são filmes ainda assim muito diferentes, tá? Eu não tô querendo comparar aqui, porque eu acho que nem vale uma comparação. Mas são ambos os filmes que eles trazem realmente esse ar de uma certa novidade para o cinema de heróis que meio que já tinha acabado. Superman ele traz também esse lance da esperança, traz esse lance da cor ali, de trazer um mundo muito vivo. E Quarteto Fantástico faz a mesma coisa, só que de uma forma mais diferente para dentro do que a Marvel vem fazendo. Isso usando o retrofuturismo, usando os anos 60, usando toda a questão da tecnologia. O Herbie, por exemplo, é muito característico que ele é um personagem criado com a tecnologia daquela década. Mas a forma como os personagens interagem entre si, a forma como o mundo interage, o mundo funciona, né? Como ele traz as notícias, como eles reagem às ações do quarteto, tudo isso está muito presente e tudo isso cria uma identidade muito legal para esse filme. E que, claro, novamente, vai se tornando todo um diferencial. Tanto quando a gente compara com os outros filmes do quarteto, quanto quando a gente compara com os filmes de heróis no geral. E é legal notar como outros aspectos até, eles vão sendo funcionais pra gente ter um Quarteto Fantástico muito interessante, visualmente interessante pro MCU, né? Não só eu falei aqui dos poderes que eles são utilizados de uma maneira diferenciada, e o Shackman, ele consegue criar momentos específicos para esses poderes de uma forma, como eu posso dizer? Ele consegue criar momentos de filmagem, né? Ele consegue filmar especificamente os personagens de maneiras legais. Então, como eu falei, esse momento que o Tocha ele para um incêndio é de um jeito. Tem um momento que eles fazem ali toda uma perseguição com a surfista prateada envolvendo um buraco negro. Também tem todo um trabalho de fotografia e efeitos visuais que cria algo muito icônico para essa cena. Então eu acho que é isso. Cada personagem tem o seu momento icônico. Cada personagem tem o seu momento para chamar a atenção. É claro que no final uns vão chamar mais atenção que outros. Eu acredito que a Sue Storm ela acaba se destacando muito, até pela forma, né, como o filme trabalha a sua narrativa, o fato dela ter o filho, da gravidez e tudo mais. Mas, de toda forma, é um filme que sabe equilibrar os personagens de uma maneira que a gente não tá assistindo um filme de um desses personagens e os seus coadjuvantes. A gente tá assistindo um filme do Quarteto Fantástico enquanto família. E isso é muito passado em vários aspectos do filme. E, inclusive, eu queria muito destacar um dos aspectos que eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, que é a trilha sonora do Michael Giacchino. Michael Giacchino, ele trabalha com trilhas de super-heróis há muito tempo. Eu gosto muito das trilhas, né, do trabalho dele no geral, mas quando ele tá ali no cinema de heróis, ele parece conseguir captar a essência dos personagens através das trilhas sonoras, que são marcantes, ao meu ver. E aqui ele faz uma coisa muito maneira com o Quarteto Fantástico, que é algo que o John Williams tinha feito com o Superman, porque a música do Superman, né, a música clássica do Superman, ela tem aquele tan tan tan, que é o Superman, sabe? A música sem palavras, ela consegue dizer o nome do herói. E aqui, apesar de todo o trabalho ali que eles fazem com o coro, que é lindíssimo, a trilha também consegue, porque ela faz o tan 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 tan, que é quando o coro, quando é a versão ali com né, o coro ali de pessoas cantando, que faz o Fantastic Four, que é incrível. Isso tá na minha cabeça há muito tempo. Desde antes de ver o filme, eu já tava cantarolando isso. E eu acho muito legal essa composição que dá o tom, assim, que dá uma coisa. É uma coisa meio aventuresca, é uma coisa assim que clama pelo nome dos personagens, né? Chamam os personagens ali como se eles fossem, né? Como se fosse um grito, realmente, assim, um clamor pelo quarteto. E é lindo, é uma trilha sonora incrível, é uma trilha sonora super marcante. Como eu falei, traduz muito bem a essência dos personagens. E é só mais um dos aspectos que torna Quarteto Fantástico Primeiros Passos tão legal assim. É um filme que, no geral, ele acaba me surpreendendo bastante. Eu
tava com uma boa expectativa, mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Eu tava com o pé atrás ali com o Pedro Pascal, mas no final das contas, esse pé atrás ele foi embora. Eu realmente gostei ali, consegui comprar o Pedro Pascal, o Senhor Fantástico. É um filme que é tão agradável, que é tão maneiro de várias formas, que ele conseguiu me abraçar. E eu consegui ter uma experiência muito legal com o filme. Quis ir ver de novo, pude assistir novamente. E é isso. É um filme de super-herói que me surpreendeu. É um filme de super-herói que me deixou muito feliz. É tão bom poder sair do cinema depois de um filme de super-herói, sabe, com um sorriso no rosto. E assim, é legal ver a Marvel acertando. Olha só, a Marvel acertou 2 vezes seguidas, gente. Thunderbolts e agora Quarteto Fantástico. E eu tô muito feliz. Então, para Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, nota 8. E é isso, eu não tenho muito mais o que acrescentar. Eu tô muito feliz com esse filme, eu tô muito feliz com o cinema de heróis de 2025. Superman me agradou demais, né? Um dos meus filmes favoritos do ano, da vida. É um filme que eu tô apaixonado. Mas a Marvel também acertou muito com Thunderbolts, como eu falei, e que vale ver também. E agora, Quarteto Fantástico. Mas comenta aqui o que você achou de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos ou suas expectativas, se você ainda não assistiu ao filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.